Olá pessoal, estamos aqui para gravar algumas aulas de revisão para este recesso aí de meio de ano, né? Devido à Covid-19, a gente realmente foi obrigado a entrar em recesso agora em abril para maio. Então estamos revisando aqui alguns assuntos do primeiro trimestre, para dar aquela pincelada para você se ligar, aprender bem, para quando a gente voltar com força, até porque isso tudo vai passar e a gente vai voltar ainda mais forte do que paramos, beleza? Então vamos lá. Lá no livro 2 de vocês, recente, livro 2, módulo 4, tem um assunto chamado de estrutura geológica do Brasil. Um assunto importante, geofísica, aparece muito nas provas. Então, só lembrando a vocês, existem no planeta 3 estruturas geológicas. Quais são, professor Lázaro? Os escudos cristalinos, os terrenos cristalinos, os mais antigos do planeta, as bacias sedimentares, os terrenos sedimentares, e existem os dobramentos modernos, que são as grandes cadeias montanhosas do planeta. Dessas estruturas geológicas, só uma não existe no Brasil, ou seja, não temos os dobramentos modernos, porque esses dobramentos modernos, não sei se vocês vão lembrar, na aula de revisão passada, eu comentei que foram formados por forças tectônicas orogenéticas. Foi um orogênio, um movimento horizontal, que empurrou a placa de Nazca contra a Sul-Americana, lá há 70 milhões de anos, 80 milhões de anos, e formou-se aí a Cordilheira dos Andes. Então, essa força tectônica orogenética recente praticamente não atingiu o Brasil. Então, quando houve a formação das grandes montanhas do planeta atuais, essas montanhas modernas, grandes, enormes, o Brasil já estava praticamente formado geologicamente. Então, o Brasil não tem os dobramentos modernos, ou seja, a gente não tem as grandes cadeias montanhosas que tem, por exemplo, a Índia, a China, o Chile, né, a Colômbia, né? Andes, Alpes na Suíça, na França, Himalaia lá no Tibete, no Butão, na Índia e assim por diante. Então, o Brasil só tem 2 tipos de terrenos. Uma coisa importante para você lembrar comigo, pessoal. Estrutura geológica é a base rochosa do planeta. Então, quando se estuda estrutura geológica, você estuda os tipos de rochas. Esse assunto está ligado ao outro, não pode dissociar, separar. Então, no Brasil, nós temos os terrenos, os escudos cristalinos. São os terrenos primeiros que se formaram no planeta e no Brasil. São formados por rochas ígneas, rochas magmáticas, rochas que vêm do vulcão. Então, as primeiras rochas que surgiram no mundo foram as rochas ígneas ou magmáticas. Essa expressão ígnea tem relação com fogo, né? Então, é a rocha que é formada pelo material que vem do interior do manto, né? Que é o magma, que é a lava vulcânica. Então, essas rochas deram origem a esses terrenos antigos. Então, quando fala de estrutura geológica cristalina, são terrenos, são áreas formadas por rochas magmáticas, certo? E por rochas metamórficas antigas, tá? As magmáticas, só lembrando a vocês, elas podem ser intrusivas, quer dizer dentro, ou seja, são aquelas rochas que se originaram no interior do planeta. Por exemplo, o granito. O granito é o principal exemplo de uma rocha magmática intrusiva, né? O granito, certo? Se formou no interior da Terra há milhões ou bilhões de anos. As rochas magmáticas que vêm dos vulcões, aquele magma que vai se esfriar, né, a lava, vai dar origem a uma rocha magmática extrusiva, externa. O principal exemplo de rocha magmática extrusiva, mais abundante no mundo, é o basalto, que inclusive no Brasil existem terrenos basálticos. É o caso lá daquela região lá do centro-sul, pegando o Paraná, grande parte de São Paulo, uma parte do Rio Grande do Sul e tal, pegando o sul e sudeste um pouquinho, existem terrenos basálticos de origem vulcânica. Então essas rochas, juntamente com as rochas metamórficas, as rochas, por exemplo, como o mármore, essa rocha que a gente usa no dia a dia, uma rocha ornamental linda, ela veio do metamorfismo, da transformação do calcário. Há milhões de anos ou bilhões de anos no interior da Terra, houve toda a transformação das propriedades físicas do calcário, propriedades químicas, e deu origem ao mármore. Então, o mármore é um exemplo de rocha metamórfica, uma rocha muito resistente. Então, essas rochas metamórficas antigas, como o mármore, as ígneas ou magmáticas, como granito, basalto, diabase e outras,
formam os terrenos cristalinos. Um detalhe importantíssimo, não pode esquecer. Professor Lázaro, qual a importância econômica dos terrenos cristalinos? É que neles, não em todos, existe uma riqueza mineral metálica. Então, nos terrenos cristalinos, nós encontramos muitas vezes minerais metálicos, tão antigos como as rochas: ouro, prata, manganês, bauxita, casterita, minério de ferro. Então, Minas Gerais, por exemplo, lá tem a empresa Vale, que atua na exploração de minério de ferro, lá em Brumadinho, lá em Mariana. Então, aquela área ali é formada por terrenos cristalinos. Se tem minerais metálicos, o terreno é cristalino, tá certo? Mas nem todo terreno cristalino tem mineral metálico. Os terrenos sedimentares são formados, logicamente, o nome está dizendo, por rochas sedimentares. Eles são mais recentes do que os cristalinos, apesar de existirem terrenos sedimentares antigos. Tá certo? Por exemplo, a Bacia do Paraná no Brasil, uma área enorme, é um terreno sedimentar de mais de 600 milhões de anos. Mas existe também terreno sedimentar recente, como é o caso da planície amazônica, a planície do Pantanal. Então, as rochas sedimentares que formam os terrenos sedimentares, elas podem ser de 3 tipos. Elas podem ser orgânicas, é o caso do carvão mineral. O carvão mineral é uma rocha, é sólido, é de origem orgânica, ou seja, foi formado por restos de florestas há 300 e tantos milhões de anos. As florestas foram soterradas, se decompuseram e em condições propícias deram origem ao carvão mineral. Então, o carvão mineral é uma rocha sedimentar de origem orgânica, vem de um organismo, de fóssil, As rochas sedimentares podem ser químicas, é o caso, por exemplo, da estalagmite, estalactite, que tem no interior das cavernas, Há uma reação química do bicarbonato de sódio lá da estrutura com a água e forma aquelas estruturas que descem do teto e que saem do chão para o teto, que são as estalactites e estalagmites. Então existem rochas sedimentares de origem química, De origem química. E existem as rochas sedimentares, que são as mais comuns, as que existem mais, as detríticas, que são formadas por pedacinhos, detritos de outras rochas. É o caso do arenito. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, ali no Vale do Acudi, Vale do Açu, tem bastante formação arenítica, que é uma rocha sedimentar de origem detrítica. Ela é formada por sedimentos, pedacinhos de várias outras rochas. Então, lembrando para vocês que as rochas, elas não são estáticas, as rochas se transformam, estão em constante processo de transformação, só que é um processo muito lento, gente? Tudo que acontece na natureza, desse ponto de vista mais físico, é numa escala de milhões de anos, geralmente, ou de bilhões de anos. Se você parar para ver uma erosão de um arenito, você obviamente que não vai ver muita coisa, porque o processo acontece numa escala de tempo muito longo. Então, as rochas sedimentares compõem os terrenos sedimentares. Professor Lázaro, qual a importância de um país ter um terreno sedimentar? O que é que pode ocorrer naquele terreno do ponto de vista econômico? Qual o aproveitamento econômico desses terrenos? Ora, se nos escudos cristalinos nós temos uma riqueza mineral metálica, manganês, bauxita, casterita, ferro, etc., nos terrenos sedimentares, eles são, muitas vezes, não todos, ricos em algumas áreas em combustíveis fósseis. Ou seja, nesses terrenos aparecem em alguns lugares petróleo, carvão mineral, xisto betuminoso, gás de xisto, petróleo de xisto, gás natural. Então, os combustíveis fósseis, eles aparecem, eles são retirados no interior da terra de rochas sedimentares, certo? Então, os terrenos sedimentares, em alguns lugares, eles vão ter uma importância econômica muito grande, porque eles fornecem para as sociedades combustíveis fósseis, com destaque principalmente para o principal combustível do mundo, o combustível que move o planeta, que é o petróleo. Então, o petróleo, ele é retirado em terrenos sedimentares, beleza? Então, olha só, vamos fazer aqui uma associação. Se o Rio de Janeiro tem petróleo, a Bahia tem petróleo, o Rio Grande do Norte tem petróleo, por exemplo, então nós temos o quê? Parte da nossa estrutura geológica sedimentar, tá certo? Se lá em Currais Novos tem xelita, tem ouro, se lá em Minas tem ferro, no Pará tem manganês, tá certo? Então eles têm terrenos também cristalinos. Então, os terrenos cristalinos têm sua importância econômica, os sedimentares também. O Brasil é privilegiado porque o Brasil tem os 2 tipos de terrenos e logo o Brasil também pela dádiva da natureza,
ou Deus, como vocês queiram, o Brasil é rico em combustíveis fósseis e o Brasil também é rico em minerais metálicos. Beleza? Outra coisa aqui interessante, ó, vamos fazer aqui uma conclusão. Geografia física se aprende não decorando, e sim fazendo dedução. Vamos deduzir aqui. Se nós temos terrenos cristalinos mais antigos, logo foram muito erodidos ao longo de milhões de anos. Temos terrenos sedimentares, alguns recentes, outros mais antigos, também sofreram muita erosão dos agentes externos. E não temos dobramentos modernos, ou seja, não temos as grandes cadeias montanhosas. Então o nosso relevo, ele vai apresentar uma altitude modesta. Quando a gente viu a parte de relevo, lembra que eu começo dizendo assim: o relevo brasileiro apresenta altitudes modestas, médias. Não temos aqui grandes elevações, até porque não temos grandes cadeias montanhosas, em virtude de a gente não ter os dobramentos modernos como os Andes, Himalaia e os Alpes. Pessoal, vocês entenderam? Então isso foi uma revisão de um assunto que a gente viu em sala de aula, e para você dar uma treinada, uma estudada, né? Porque se tem uma coisa nesse recesso que a gente não pode deixar de fazer, no caso vocês, é estudar, tá certo? Não podemos parar, o terceiro ano não pode parar, e aí a gente vai continuar estudando, porque para quando voltar, você está no ritmo, está com certeza preparado, porque tudo isso é passageiro, tudo isso vai passar. E essa pandemia veio para a gente repensar muita coisa, inclusive a forma até de estudar. Galera, um abraço, fique com Deus e até a próxima. E olha só, o tio, né? Horrível tio, né? O professor Lázaro ama vocês. Um cheiro no olho do coração. Valeu!